Olá, está no ar mais um Trajetórias. No programa de hoje, nós recebemos o mais novo cidadão de Porto Alegre, o médico cirurgião Jefferson Luiz Braga da Silva. Jefferson Luiz Braga da Silva nasceu em Santa Maria e em 1978 se mudou com a família para Porto Alegre. Médico pela Universidade de Caxias do Sul, Jefferson tem experiência como professor e pesquisador. Em agosto, recebeu da Câmara Municipal o título de cidadão de Porto Alegre. Jefferson, muito obrigado pela presença aqui no Trajetórias. Retornar à Câmara Municipal após esse reconhecimento recebido em agosto aqui pelo Parlamento. Entre as várias distinções que o senhor recebe aí, ao longo de toda a sua vida, essa aqui de Porto Alegre, como é receber essa carta oficial, digamos assim, de cidadão de Porto Alegre aí há 30 anos como morador? É importante, primeiro, um reconhecimento da cidade, um trabalho que a gente faz aqui em Porto Alegre. Como assim, eu estou há 30 anos morando aqui e desenvolvi toda a minha carreira profissional aqui em Porto Alegre, como médico e como cirurgião. Então, ter esse reconhecimento da cidade é uma coisa super gratificante para mim, Tendo em vista que, como eu disse, eu investi toda a minha vida aqui dentro de Porto Alegre, trabalho e devo continuar trabalhando aqui. Então, quando a Câmara de Vereadores reconhece esse trabalho e te dá esse título, é bem importante, é bem gratificante, com certeza. Contribuição que o senhor, como o senhor disse, aqui para Porto Alegre, mas que se expande aí para o país todo, com todo o seu trabalho aí que o senhor faz, desse cuidado aí, com essa construção, com essa microcirurgia que é feita. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, mas antes disso, a gente vai resgatar um pouco da sua história, Vamos voltar lá para Santa Maria, sua cidade natal. O senhor aí, filho do Plínio e da Yolanda. Isso. Como é que foi a infância lá para Santa Maria? Foi bem, assim, Santa Maria é uma cidade universitária, uma cidade que tem muito estudante, muito jovem, então uma cidade que fervilha bastante o aspecto cultural, o aspecto da própria juventude, assim, É uma cidade que ela triplica de tamanho quando é o ano letivo, E Santa Maria me formou, assim, é uma cidade muito agradável de morar, é uma cidade muito... Eu me lembro que eu ia a pé todos os dias para a escola, Eu estudava no Maneco, Manuel Ribas, que é uma escola na época super famosa, era considerada a melhor escola pública do Brasil, foi uma época considerada. Era um colégio grande, era um colégio que tinha muitos alunos e eu me lembro que era muito gostoso estudar lá, Então eu fiz o meu ginásio, meu científico na época, E morei lá, assim, a minha família é de lá, Meus avós eram de lá, meus tios e meus primos, então a gente tinha um familhão, assim, bem grande lá. E no fim eu acabei morando lá, fazendo a minha infância lá, e depois eu passei no vestibular em Porto Alegre. Então a vinda para Porto Alegre foi justamente por conta do vestibular, que na verdade não foi de medicina. Não. Foi de engenharia eletrônica. Como é que foi a escolha por esse curso? Porque eu sempre tive muita afinidade por matemática, física. Eu sempre fui muito bom, eu gostava muito de matemática e física. E na verdade eu achava que eu podia ser um bom engenheiro. E eu achava que eu tinha um raciocínio de engenheiro, porque o engenheiro tem um raciocínio diferente, E eu achava que eu poderia ser um bom engenheiro. Então, durante todo o meu científico, eu sempre tive muitas ações dentro da matemática, da física, que eu curtia muito. Aí eu entrei para engenharia na PUC, lá naquela época era eletrônica que eu queria mesmo. E aí eu, não sei, não é que eu não gostei, mas a coisa não rolou, assim. Não era só gostar de matemática e física que eu ia ser um bom engenheiro, Mas ainda que eu acho que até hoje eu guardo o raciocínio de engenheiro. Tem muitas coisas que eu decido pela lógica do engenheiro. E aí depois eu acabei fazendo o vestibular para medicina, e aí passei em medicina, e aí meu pai é médico, eu tinha uma influência do meu pai, do meu tio, que era médico em Santa Maria também, então é claro que eu acabava tendo uma certa influência familiar. Já estava guardado aquele anseio ali, Eu acho que sim. Final da década de 70, o senhor chega aqui em Porto Alegre, o que o senhor lembra de quando viu Porto Alegre, como é que estava a cidade naquela época, que o senhor lembra? Bem diferente, Naquela época a gente passeava na rua, sem preocupação, a gente... saudoso Ribes, Ribes,
Até agora há pouco teve uma reportagem no jornal sobre o Ribes, que era um local de encontro de jovens ali perto do Parque Moinhos de Vento, né? A gente ia muito no cinema, né? A gente ia muito, não tinha muito shopping center, essas coisas, né? Então, assim, a gente se satisfazia de outra forma, a gente brincava de outra forma, a gente se divertia de outra forma do que é hoje, né? Então, o carro não tinha cinto de segurança, né? Começa por aí, né? Então, assim, muitas coisas aconteceram naquela época, né? Eu acho que não dá para dizer se a gente era mais feliz ou menos feliz, não é isso. Era uma outra época, com outros valores, né? Com outras necessidades, né? E que a gente vivia feliz, né? Acho que como os jovens de hoje são felizes com o que eles têm hoje, né? Mas era bem diferente, né? A gente tinha... Era mais simples, eu acho, que as coisas eram um pouco mais fáceis, né? E mais simples do que é hoje, né? Nessa sua transição ali da engenharia para a medicina, também teve uma possibilidade de o senhor ser escriturário. Como foi essa oportunidade? Sim, foi assim. Eu trabalhei 5 anos no Banrisul, né? Eu trabalhava à noite para poder estudar durante o dia. Eu trabalhava das 7 à 1 da manhã, né? E aí, eu trabalhava no Banrisul, na Capitão Montanha, lá no centro, na compensação de cheques. E onde a maioria eram estudantes que estudavam durante o dia e trabalhavam à noite, né, para se sustentar e tal. E eu trabalhava lá. E era muito gostoso, né? Era uma gurizada que trabalhava lá de noite, trabalhava com computador e compensação. E hoje em dia esse setor eu sei que desapareceu, né? Não existe mais um setor como existia na época, que era tudo pago com cheque, né? Hoje é cartão e outras formas de pagamento. E aí foi que eu fui para Caxias, né? Eu fui para Caxias, assumi uma divisão lá do Banrisul, de compensação também, e aí eu estudava durante o dia na Universidade de Caxias, e à noite trabalhava no Banrisul. Você era um estudante trabalhador na época? E trabalhava bastante, não era pouco não, das 7 a 1, às vezes prorrogava até as 2, 2h30, e me acordava cedo e ia estudar. E depois eu fui transferido do Banrisul para Porto Alegre, e eu vim com a faculdade de medicina para a PUC, e é onde eu terminei minha faculdade de PUC, aí eu estudei até o final do curso, praticamente. É onde eu fiquei trabalhando no Banrisul, depois eu saí. A gente sabe aí que a medicina é um dos cursos, digamos assim, mais difíceis de entrar. O senhor, na época, tinha essa noção e como que foi essa preparação dos estudos ali? Ela sempre foi difícil, como continua sendo difícil até hoje, né? Na verdade, porque a concorrência é muito grande e os alunos são muito bem preparados, né? O aluno que entra na medicina, ele acaba tendo uma preparação um pouco mais exaustiva, vamos dizer assim, do que os outros, né? Não que ele seja mais inteligente ou não, mas ele se prepara mais, eu acho. Porque a concorrência é maior, é uma condição que está atrelada, vamos dizer assim, à necessidade. Isso não mudou, isso persiste até hoje, né? E Jefferson, durante a tua formação enquanto médico, lá em Caxias mesmo, teve a oportunidade de conhecer a tua primeira esposa, que foi a Cirlei, e ela contribuiu muito para a tua formação. Sim, muito. Como é que foi essa parceria? Na verdade, assim, eu conheci a Cirlei quando eu vim transferido para Porto Alegre, né? E aí eu estava estudando já na PUC, aí a gente se conheceu, e eu acabei me casando com ela, né? A gente acabou se casando, e depois ela veio a falecer logo depois que eu me formei. Inclusive, quando ela faleceu, eu já estava indo para a França para fazer meus estudos na França. Ela morreu num acidente de carro, foi uma coisa muito trágica, foi uma coisa muito triste, né? Perder a esposa não é uma coisa muito simples. Como eu estava na França, eu acabei voltando para o Brasil, quando eu fiquei sabendo que ela tinha falecido. Eu fiquei um tempo no Brasil e acabei voltando para a França para terminar meus estudos lá. Na verdade, a minha ideia era ficar 1 ano, eu acabei ficando 5 anos lá. Acho que até por causa das questões do falecimento dela e tal, eu acabei ficando na França. E aí, como ela fazia cirurgia da mão, microcirurgia e cirurgia plástica, eu acabei desenvolvendo isso lá na França também, mas com um foco muito específico em cirurgia da mão e microcirurgia. Claro que a influência foi muito influenciada por ela, porque eu ter trabalhado com ela durante o período da graduação, né? Pois é, o senhor falou da França aí, né? O senhor teve a possibilidade de ir para lá. Primeiramente aí por uma bolsa do governo francês que ele deu para fazer estágio lá, enfim, e depois o senhor pôde voltar, depois de formado, como o senhor bem disse aí. Enfim, até hoje contribui muito lá com a universidade.
Como é que a sua passagem por lá o senhor considera importante para trazer para o Brasil questões de pesquisas, de novas formas, né, de poder trabalhar com essa microcirurgia aí? A França tem uma peculiaridade muito especial assim com relação à formação de médico. Como ela tem muitos imigrantes, né, imigrantes até de ex-colônias da França, eles têm muitas facilidades para esses imigrantes, né? A gente não é uma ex-colônia da França, mas na verdade eu acabei ingressando na mesma qualificação que eles tinham. Então eu acabei ficando todo esse tempo com bolsa do governo francês e na verdade eles te dão muita base prática e muita base teórica, né? Eu aprendi muito lá, porque na verdade eu tinha muito estudo em laboratório, né? Ou com animais, ou dissecando cadáver, assim, faz uma formação muito completa, e mais a parte cirúrgica também, que era porque a França tem ela é muito conhecida por essa especialização em cirurgia da mão, em microcirurgia, então ela canaliza muitos pacientes de toda a Europa para a França para poderem fazer o tratamento, né? É bem importante, e muitas pessoas vão para lá para estudar justamente isso, né? Então assim, a minha experiência na França foi muito rica, muito volumosa em termos de paciente, em termos de conhecimento e muito técnica, assim, eu recebi muita formação técnica pelos locais onde eu passei. Eu passei em 3 lugares, Nancy, que é uma cidade no noroeste da França, Estrasburgo, que foi a capital europeia na época, e Paris. Eu fiquei nessas 3 cidades e eu circulei por essas 3 cidades durante a minha formação. Inclusive, essa sua experiência lá lhe deu a oportunidade de receber um reconhecimento, até o único estrangeiro a receber esse reconhecimento. É que, na verdade, quando eu fui para lá, eu acabei formando muitos laços lá e muito conhecimento, assim, network, que hoje eles chamam, né? E, na verdade, quando eu voltei para o Brasil, eu continuei indo muito para a França e vou até hoje. Eu mantenho uma relação muito sólida com eles. Com as pessoas que foram meus chefes e que foram meus companheiros de residência médica e tal, que hoje são presidentes da sociedade francesa. Então, assim, eu acabei tendo uma relação com pessoas muito capazes lá e que se desenvolveram profissionalmente muito forte lá na França. Então, eu continuo indo para lá bastante. Esse prêmio eu recebi em 2010, que foi um reconhecimento que a Sociedade Francesa de Cirurgia da Mão deu para mim por reconhecer que eu tinha contribuído muito do ponto de vista científico com a sociedade francesa. E realmente todos os congressos franceses eu vou, eu apresento trabalho, ou dou conferência, então eu tenho uma relação muito forte, muito sólida com os franceses. O senhor escolhe essa área aí da microcirurgia, da cirurgia de mão para se especializar, mas eu queria entender também, ao mesmo tempo, como é que para o médico, né, se especializar em alguma especialidade mesmo, e ao mesmo tempo ter esse olhar do todo, né, porque o nosso corpo é todo interligado, né? Sim. É que você não pode abstrair o paciente, né, da doença, na verdade é um ser único, né? Então, tu poder entender que o paciente às vezes tem um problema funcional na mão, que tu possa para ti parecer que é pouca coisa, que não é muita coisa, mas para ele tem uma repercussão muito grande porque, por exemplo, ele é pianista, ele toca numa orquestra sinfônica e qualquer distúrbio que ele tiver na mão, pelo menor que seja, que a gente pode dizer, isso é uma bobagem, para ele não, para ele é importante, né? Então, assim, existe muita adaptação, com o que o paciente faz, com o que o paciente trabalha, com o que o paciente sobrevive para ganhar dinheiro, para ter o seu vínculo, né? Com o que o paciente tem, qual é a repercussão estética que aquilo tem na vida dele, né? Então, às vezes, a gente não pode prejulgar alguma coisa sem saber exatamente aquilo que aquilo representa para o paciente, né? E aqui no Brasil, então, vindo para o Brasil depois dessa experiência lá na França, o senhor aí foi responsável por criar o espaço da cirurgia e da microcirurgia, da cirurgia de mão e da microcirurgia reconstrutiva no Hospital São Lucas, né, da PUC-RS. Como é que hoje se encontra essa unidade? Tem até um laboratório também de cirurgia experimental. Sim. A gente acabou montando um laboratório de cirurgia experimental, onde a gente treina outros cirurgiões para fazer a microcirurgia. Hoje a gente é em 4 cirurgiões de mão lá no hospital, a gente tem um serviço de cirurgia da mão, e a gente tem 4 médicos residentes que a gente está em constante formação. Então esse serviço foi fundado logo quando eu voltei da França e a gente começou a formar pessoas aqui. Hoje tem, tanto no Rio Grande do Sul como Santa Catarina,
interior de São Paulo, muitas pessoas que se formaram com a gente aqui e que estão trabalhando nesses outros lugares. Eu já tive gente da Alemanha, já tive gente da própria Argentina, do Uruguai, do Chile, que vieram se formar aqui e depois voltaram para os seus países, né? O serviço é um serviço que é reconhecido bastante fora do Brasil. E o senhor aí, né, com toda a sua relação com a PUC, aí, passou por várias cadeiras na universidade, várias experiências como professor, coordenador, tudo isso aí, né, ele ajudando a fortalecer esse vínculo com a universidade e hoje ser um dos responsáveis por uma das áreas mais importantes da universidade. Na verdade a gente acabou desenvolvendo esse serviço, esse laboratório, né, e eu sempre gostei muito da docência, que é de dar aula e tal, e eu continuei dando aula, e aí há 5 anos eu fui convidado para ser o diretor da Escola de Medicina. É uma atividade que eu desenvolvo até hoje, né? E agora, nos últimos anos, a denominação de diretor passou para ser decano, e eu sou o decano da Escola de Medicina hoje. Então, assim, eu desenvolvo uma parte de gestão da escola, né? A gente tem 155 professores e 600 alunos na Escola de Medicina da PUC. A Escola de Medicina da PUC ela é muito bem reconhecida hoje a nível nacional. Ela é considerada a melhor escola de medicina privada do Brasil e a gente é MEC 5. MEC 5 é a avaliação máxima do MEC, que para nós nos orgulha muito, né, esse tipo de avaliação, porque é uma avaliação muito difícil de se conseguir, tem vários parâmetros que tem que cumprir. Então, assim, a Escola de Medicina da PUC eu acho que está num bom caminho atualmente, em termos da responsabilidade de fornecer à sociedade bons médicos, né? Não é a questão da quantidade, mas da qualidade dos médicos que saem da escola, que a gente está muito preocupado. Esse tipo de cirurgia da mão é muito delicada, né? Tem muitos detalhes. Como o senhor vê os desafios, né? Até na própria formação de novos médicos para esse tipo de cirurgia hoje em dia? Eu acho que o maior desafio ele é social, na verdade, porque formar bons médicos, bons cirurgiões, bons microcirurgiões, a gente sabe formar, né? A gente tem condições de formar, a gente tem uma estrutura hospitalar muito boa, tem esse laboratório onde a gente pode formar pessoas do ponto de vista técnico. Me preocupa muito é como esse médico vai trabalhar depois, né? Como esse cirurgião vai enfrentar o mercado de trabalho e vai ter boas condições para trabalhar. Eu acho que isso é o mais importante, né? Aí foge um pouco da minha gestão, da minha gerência, né? Mas essa é uma preocupação que a gente tem, porque na verdade não adianta você formar alguém bem e não dar condições para ele trabalhar, fica muito difícil, né? Então essa é uma preocupação, por isso que eu falei que é uma preocupação social. Assim, um paciente que tem um acidente grave de mão, a gente sabe que o ideal é que ele seja atendido corretamente por um especialista, no máximo em poucas horas, né? E às vezes até em uma semana, dependendo do tipo de trauma. Mas é importante que ele seja atendido, porque se ele não for atendido, ele vai ficar sequelado. Isso é uma triste constatação e é uma realidade. Então, assim, esses meios de encaminhamento, essa forma de trazer o paciente até o especialista é que tem que estar muito bem alinhado para que a gente não tenha uma legião de sequelados. O problema é que o paciente sequelado é um custo para a sociedade, não é só para o paciente. E isso é muito triste, é muito ruim. Geralmente são jovens, são trabalhadores, né? Muitos acidentes de mão é o pessoal que está trabalhando, não é o paciente que está em lazer, né? Então, a preocupação é mais social, realmente, de como esse meu ex-residente vai trabalhar. Eu sei que ele vai ser bom, eu sei que ele vai trabalhar direito, mas o problema é em que condições, né? Então, ele vai ter as condições para trabalhar e vai ter os pacientes com o tempo certo, adequado, para poder fazer um bom trabalho, né? Pois é, aproveitando essa sua resposta, lhe perguntar como o senhor tem avaliado a oferta da saúde aqui no município de Porto Alegre e os serviços de saúde do município. Melhorou bastante, bem sincero, melhorou, né? Eu estou, como disse, há 30 anos no hospital, melhorou, os encaminhamentos estão mais rápidos, né? Eles chegam mais rápidos a mim. E isso, quanto mais rápido ele chegar, melhor é para o paciente e menor é a chance dele ficar com algum problema funcional. Então, melhorou bastante. As filas, vamos dizer assim, aquelas famosas filas, na minha especialidade diminuíram bastante. E isso faz com que a gente tenha uma resposta de terapêutica, uma resposta de tratamento mais rápida, com menor possibilidade, um menor índice de sequelas, né? Isso melhorou bastante.
E também dizer do trabalho multi, né, que deve ser feito em um paciente que apresenta essas condições. Depois da cirurgia tem que ter todo um acompanhamento de fisioterapia. Sim. Também. A fisioterapia é fundamental na cirurgia da mão, né? Dificilmente tu vai recuperar algum paciente que teve um trauma grave sem fisioterapia. Eu não vislumbro essa possibilidade. Então, esse encaminhamento à fisioterapia também tem que estar muito bem alinhado e muito bem dirigido, assim, para que isso não haja falhas, né? Não haja problema. E agora, Dr. Jefferson, o que o senhor tem de novos trabalhos aí e pesquisas em andamento? Assim, eu tenho um vínculo muito forte hoje com a Universidade de Montpellier, que eu tenho viajado para lá faz 4 anos, eu viajo com bastante frequência. Na verdade é uma pesquisa que a gente faz sobre regeneração nervosa, é um assunto que me fascina bastante, sempre eu gostei muito, né, de fazer, tem um pouco coisa de engenharia nessa história também. E na verdade é um problema que a gente tem, né, de saber se o nervo vai regenerar ou não, vai se criar de novo ou não. Então é um problema no mundo inteiro, todo mundo está fazendo esse tipo de pesquisa, porque é um trauma muito frequente. Então minha linha agora é isso aí. E agora, como cidadão de Porto Alegre, como o senhor vê a cidade de Porto Alegre hoje aí com a sua família? Como é que eu vejo Porto Alegre hoje? É uma pergunta... Eu acho que Porto Alegre tem as suas belezas, né? Porto Alegre tem os seus encantos, né? Que eu curto muito, o Brick da Inação, a Orla do Gasômetro, tem lugares que eu curto muito, a Arena do Grêmio, né? Sou gremista. Tem lugares que me fazem muito prazer de visitar, a Zona Sul eu gosto muito de visitar, de ir, eu não moro na Zona Sul, eu moro na Zona Norte. Porto Alegre tem seus encantos, Porto Alegre tem os seus problemas, né, me preocupa muito a violência, isso me preocupa bastante. A gente sempre fica um pouco se cuidando, isso é ruim, né, não poder passear na rua de noite, coisa que eu fazia quando eu vim morar aqui. Então isso me chateia um pouco, mas assim, independente disso, eu acho que Porto Alegre, a saúde de Porto Alegre está indo bem, no meu modo de ver, na minha visão, né, na minha especialidade. Eu não posso falar por coisas que eu não conheço, mas na minha eu acho que está bem. Nós temos serviços que prestam bom atendimento em Porto Alegre nessa área. Mas assim, me preocupa só a segurança, né? Eu acho que se a gente pudesse melhorar um pouco a segurança, a gente poderia ter mais liberdade, né? Porque sem segurança te perde um pouco a liberdade. Isso é ruim, né? Mas independente dos lugares que eu posso ir, né? Museu, no centro, são lugares que eu curto muito. Aqui a Semana Farroupilha, acho bacana. Tá certo. Doutor, muito obrigado pela sua participação, pela entrevista e parabéns pelo reconhecimento. Muito obrigado a mim. Até a próxima. Tchau, tchau. E o Trajetórias de hoje fica por aqui. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você pode acompanhar pelo site do Legislativo ou também por meio das nossas redes sociais. Até a próxima semana.